Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja aí em segurança, resguardado aí dentro de casa para que a gente passe da melhor maneira possível por esse caso aí que a gente está vivendo. Hoje eu estou aqui com meu amigo e professor de Sociologia, Roberto Guimarães, tá? Ele vem abrilhantar aí o nosso canal, abrilhantar o tema que a gente vai discorrer hoje, que é a gripe espanhola e Covid-19, um tema que com certeza cairá no Enem do ano que vem, ou no próximo Enem, no próximo concurso, em outros vestibulares, porque é um tema de extrema importância, ok? Pessoal, como foi anunciado pelo professor Bruno, sou o professor Roberto Guimarães, do canal Professor Roberto Guimarães, Ciências Humanas. Estou aqui junto com o professor Bruno para falarmos de forma ampla sobre a gripe espanhola e também sobre o Covid-19. Espero que vocês gostem, porque estamos aqui para isso, né? Para mostrar a vocês de forma histórica e sociológica como se deu esses fatos, como se deram os fatos. Bom, vamos lá, galera. Seguinte, a origem da gripe espanhola, tá? É um tanto quanto imprecisa, tá? Alguns historiadores, alguns estudiosos do tema dizem que ela teria começado em Kansas, tá? No estado de Kansas, nos Estados Unidos, através de uma mutação de aves de granja, ok? E teria ido para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, enviada através das tropas americanas, ok? Também uma outra hipótese teria sido um hospital na França em que teria em suas instalações uma granja e por isso teria disseminado por toda a Europa esse vírus influenza, certo? Lembrando o seguinte, que nesse contexto aí a gente estava vivenciando durante 1914 a 1918 a Primeira Guerra Mundial, pessoal. A gripe espanhola, ela é datada de 1918, do período final, e em 1917 os Estados Unidos entram na guerra, mais precisamente no segundo semestre do ano de 1917, e teria aí, a partir de 1918, disseminado por toda a Europa, por todo o continente europeu, esse vírus, tá? Lembrando também que as condições eram péssimas, as condições sanitárias eram péssimas, como a gente pode ver aqui, tá? A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Guerra de Trincheira, era bem desumana, tá? Com condições precárias de todas as maneiras, bem apertado, bem úmido, tá? Os hospitais também em sistema de calamidade, tá? O sistema de saúde pública ainda muito deficitário, e por isso a gente tem esse fator aí preponderante para que esse vírus se dissemine da forma mais rápida possível por todo o continente europeu, certo? Foi uma pandemia mundial, certo? Em menos de um ano alcançou todos os 5 continentes, tá? Lembrando mais uma vez esse contexto de guerra que propagava facilmente ao redor dos continentes esse vírus. Então foi uma pandemia mundial. Alguns historiadores afirmam, inclusive, que teria sido a maior pandemia de todos os tempos por conta dos números e estatísticas letais que esse vírus propagou, tá? Chegou ao Brasil em 1918 através do navio Demerara, tá? Aportou primeiro em Recife e depois Rio de Janeiro e Salvador, certo? Uma curiosidade desse período é que aqui no Brasil chegou a matar, inclusive, o futuro presidente, tá, que iria assumir quando contraiu esse vírus, essa influenza, Rodrigues Alves, e o presidente em exercício durante o ano de 1904, durante o episódio da revolta da vacina. Ele era o presidente em exercício durante esse episódio tão conhecido nos livros de história como revolta da vacina no ano de 1904. Fala um pouco mais pra gente, professor. Pessoal, tanto a gripe espanhola quanto o Covid-19 são situações excepcionais que aconteceram. O Covid ainda está acontecendo dentro de uma sociedade e que requer alguns cuidados. Lá, quando houve a gripe espanhola, o professor Bruno comentou de milhares de pessoas mortas. Não se tem um número exato, porque muitas autoridades esconderam os números oficiais de mortos, mas se fala em milhões de pessoas. O professor Bruno também falou sobre a dificuldade da saúde pública em poder, de fato, alcançar as pessoas de uma forma satisfatória. Se diz que na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, faltava coveiros de tantas pessoas mortas por causa da gripe espanhola, como o professor Bruno comentou para vocês aqui anteriormente, advindo através de um navio que ancorou nessas 3 cidades que foram
onde houveram as maiores mortes. Pessoal, qualquer tipo de episódio pandêmico, como é o de hoje, o necessário a se fazer é justamente o isolamento horizontal. O que é o isolamento horizontal? É de fato o isolamento geral, o isolamento de todos. Porque muitas pessoas, naquela época, e hoje também defendem, um isolamento vertical. Ou seja, vamos afastar as pessoas das atividades que têm qualquer tipo de problema de saúde, os mais velhos, e vamos continuar a vida. Alguns países fizeram isso lá atrás, quando a gripe espanhola estourou. E o resultado foi catastrófico, economicamente falando, socialmente falando, com muitas perdas. E nós vivemos num país hoje que vive essa situação, essa discussão entre o isolamento vertical, o horizontal de todos, o vertical de alguns. E de fato as autoridades que aprenderam com a história, né, professor Bruno? A história está aí para nos ensinar, têm defendido a ideia do isolamento horizontal, porque uma sociedade, gente, ela só vai de fato se ver livre de uma situação de pandemia se ela se resguardar. Mais importante, professor Bruno, lembrar que lá atrás, na gripe espanhola, países, por exemplo, que adotaram o isolamento horizontal, eles se recuperaram muito mais rápido socialmente e principalmente economicamente, porque muito se fala de economia hoje, o medo é economia, não, mas porque a economia... Então, aqueles que fizeram o dever de casa, que primeiro resguardaram a saúde das pessoas, depois puderam de fato se desenvolver muito mais rápido do que aqueles que não tiveram medidas preventivas. Sim. Porque o mais importante dentro de uma sociedade é você criar medida preventiva, porque dentro de uma sociedade existem N e N de pessoas. Tem pessoas novas, pessoas idosas, crianças, e por mais que às vezes o vírus ele tenha uma certa facilidade em propagar em determinado local ou determinado grupo, o ideal é que todos se isolem, professor Bruno. Sim. Como você pode ver aqui, ó, o Rio é um vasto hospital. Essa manchete é de um jornal da época para falar o que se tornou o Rio de Janeiro, o que se tornou o Brasil naquela época. E trazendo para os dias de hoje, nós vivemos isso. A cada dia que passa, os números vão aumentando de pessoas contaminadas com coronavírus, com Covid-19. E é muito importante, professor Bruno, que as pessoas se conscientizem, que se aprende com a história. O que é a história, o que é o hoje, senão o reflexo do ontem, né, professor Bruno? Então, a nossa ideia de trazer essa aula para vocês é que possamos olhar a gripe espanhola, aprender com ela e aplicar o que é certo, o que deve ser feito e não repetir os mesmos erros, não é verdade, professor? Sim. 2 detalhes, galera. Lembrando que essa dicotomia que a gente está vivendo hoje entre economia e resguardar as vidas, resguardar a nossa saúde, a gente tem essa dicotomia exatamente no ponto de vista em que boa parte dos empresários eles defendem o isolamento vertical. Sim. Porque na visão deles seria algo mais rentável do ponto de vista financeiro, enquanto que técnicos de saúde e outros estudiosos da virologia defendem o isolamento horizontal, porque já ficou comprovado estatisticamente que é a melhor maneira para resguardar a nossa saúde, resguardar nosso bem maior, que é a nossa vida. Nesse período aqui, pessoal, em que a gripe espanhola chegou no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi a cidade mais afetada por essa gripe espanhola, por essa influenza, justamente porque nesse período era a cidade mais populosa. Então, consequentemente, proporcionalmente, teve mais casos de contaminação, justamente porque não teve esse isolamento horizontal feito da melhor maneira possível. Entendeu, pessoal? Por isso que é extremamente importante a gente conhecer a história, é extremamente importante a gente conhecer a terminologia das coisas que vem acontecendo, como, por exemplo, a diferença entre isolamento vertical e isolamento horizontal, para que a gente se posicione da melhor maneira possível, certo? Comenta mais, professor. Então, em cima dessa batida do professor Bruno, de isolamento, pessoal, como eu falei anteriormente, se defende muito a questão da economia, tem que se proteger a economia, mas como é que se faz a economia sem vidas, sem pessoas? Então, tem que se resguardar as vidas, elas são muito mais importantes. O mundo vivenciou muitas crises e está aí até hoje. O mundo se reestruturou, se reinventou. E nós precisamos, de fato, seguir todas as orientações. Eu sei que existe um certo receio das pessoas, professor Bruno, como houve à época também. Normalmente, quando se há uma ordem vindo do Estado, a sociedade, as pessoas, elas têm muita dificuldade em aceitar, de assimilar isso. Foi lá atrás que aconteceu na gripe espanhola também.
as pessoas não levam a sério, a própria revolta da vacina, a população não entendendo do que Com se certeza. tratava e se levantando contra o governo. Então, assim, isso faz parte da história. As pessoas elas têm dificuldade em aceitar quando a ordem vem de cima ou entender o momento. Então, gente, estamos fazendo esse vídeo justamente para que vocês consigam, através do olhar histórico, do olhar crítico, observarem que nós vivemos uma situação parecida nos dias de hoje e é necessário que venhamos a fazer a coisa certa. Aquilo que está sendo colocado pelos especialistas, por todos aqueles que entendem de saúde, entendem de virologia, né, da questão do vírus, da questão dessa pandemia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Existe muito fake news, professor Bruno, hoje, se espalhando pela sociedade, muita gente reproduzindo coisas erradas. Então, assim, o interessante é que a sociedade, as pessoas se mantenham coesas e entendam que nesse momento é primordial, é necessário um isolamento horizontal para que daqui a pouco tempo nós consigamos sair bem disso com saúde e, consequentemente, ajudar para recuperar o país, economicamente falando. Aqui o professor Bruno coloca uma outra imagem, que é o coronavírus, que se tornou uma emergência global. De fato, começou em um lugar, na China, e se expandiu por todo o mundo. Então, ela se transformou em algo importante em todos os países. Cada país está utilizando a sua ferramenta, a sua arma para combater, mas todos eles que estão utilizando o isolamento horizontal, eles têm tido resultados muito consideráveis, professor Bruno. Mais consistente, sem sombra de dúvida. Vivemos num país onde a saúde pública ela é precária, deficitária. Então, você imagine, né, milhares de pessoas, como foi a época da gripe espanhola, procurando a saúde pública, por exemplo. Como é que vai se dar conta disso? Não se deu a época da gripe espanhola. Não se tinha estrutura, não se tinha ainda o antídoto para curar, como não tem hoje do coronavírus. Sim. Então, a melhor atitude é sempre a prudência. Sim. Lembrando mais o seguinte, pessoal, a gripe espanhola passou a ser denominada dessa maneira porque no período de guerra mundial, da Primeira Guerra, não ainda se tinha uma maneira oficial de divulgar, ou melhor, eles não queriam divulgar de forma oficial a quantidade de casos letais desse vírus, porque poderia causar um pânico e inclusive diminuir, dar uma baixa na população que iria se alistar para a guerra, certo? Então, a gente não tem ainda de forma precisa, como foi dito pelo professor Roberto, a quantidade de casos letais, a quantidade de mortes que a gente teve nesse período. E tem esse nome porque a Espanha foi o único país no contexto aí europeu que passou a divulgar de forma oficial os casos de contaminação. Porque todos os outros países do eixo europeu, principalmente onde foi o foco maior da disseminação desse vírus, eles não divulgavam, eles suprimiam as informações para que não causasse um pânico nesse período. Veja bem, qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. É verdade. Para terminar, pessoal, a gente gostaria de passar uma mensagem de esperança para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham analisado de forma aí comparativa esse histórico que a gente buscou trazer aqui com a gripe espanhola, que também foi uma pandemia, com o Covid-19. Espero que vocês tenham entendido o conceito aí de isolamento vertical, isolamento horizontal, por que é importante nesse momento nos resguardarmos em casa, tá? E a mensagem de esperança tem exatamente a ver com a gripe espanhola, uma música composta em 1938, de Carmen Miranda, e O Mundo Não Se Acabou. Siga lá os nossos canais, tem aqui o link, espero que vocês tenham gostado. Professor, agradece aí pra gente também. Eu agradeço o professor Bruno pela oportunidade, agradeço vocês também por estar nos vendo e espero que esta aula possa ter ajudado vocês de alguma maneira a entender, a fazer esses comparativos e aprender com a história da sociedade, porque a história ela é maravilhosa e quando nós nos debruçamos nela e aprendemos com o que ela nos ensina, a nossa vida ela passa a ter um sentido. Beleza, gente? Obrigado aí. Como o professor Bruno disse, se inscrevam no canal. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.